bem? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. E hoje eu quero contar para vocês mais uma história da nossa revista, onde nós estamos trabalhando sobre o começo da igreja. E hoje em específico nós vamos estudar sobre a vida de Saulo. E vamos descobrir quem foi Saulo e qual foi o papel que ele teve no começo da igreja. Mas antes disso, vamos orar? Vamos agradecer a Deus por todos os benefícios dele para conosco, pelo cuidado que ele tem tido conosco. Vamos agradecer a ele pela palavra dele deixada a nós. E é essa palavra que instrui o nosso coração. É essa palavra que nos traz conforto, nos traz esperança. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Pai bom, um Pai amoroso, um Pai zeloso, um Pai que cuida de nós, um Pai que providencia tudo o que nós necessitamos. E nós te agradecemos por isso. Em especial, nós queremos te agradecer pela palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nos mostra o que nós devemos fazer. Através dela, nós podemos aprender como viveram os nossos irmãos no passado e também como nós devemos nos comportar, como nós devemos viver hoje como servos do Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Os discípulos de Jesus estavam correndo perigo, principalmente por causa de um homem. E esse homem era Saulo, justamente. Saulo, ele era um judeu e ele conhecia muito bem as Escrituras, o Antigo Testamento. Saulo, ele era um estudioso muito dedicado e ele achava que os crentes em Jesus estavam errados em seguir a Jesus. Então, ele acreditava que Jesus não era o Filho de Deus e ele queria acabar com essa nova religião, ou seja, ele queria ajudar a acabar com os cristãos. E Saulo, ele era um judeu, como os primeiros discípulos de Jesus também eram, mas também ele era um romano. Ser um cidadão romano naquela época significava ser muito importante. Assim era Saulo. Ele era um homem importante e um homem determinado. E nós vamos ver o que Saulo fez para tentar acabar com os seguidores de Jesus. Vamos até a Bíblia? Lá no livro de Atos, vamos abrir lá. Atos, no capítulo 9, os versículos 1 e 2. Diz assim a Bíblia: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens e mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Muito bem. Essas cartas que a Bíblia está dizendo eram documentos que davam permissão para Saulo prender qualquer crente que ele encontrasse. E foi lá Saulo para uma cidade grande chamada Damasco. Essa cidade ficava mais ou menos uns 240 quilômetros da onde Saulo estava. Então Saulo resolveu ir lá, pegar essas cartas que autorizavam ele a punir os cristãos. E naquela época, Damasco era um centro comercial, era uma cidade muito importante naquela região deles lá. Se aquelas pessoas ficassem conhecendo os cristãos e crescem em Jesus Cristo, voltaria para suas cidades e falariam de Jesus para outras pessoas. Ou seja, elas iriam evangelizar outras pessoas. E o evangelho, crianças, estava se espalhando por todas as cidades e por toda aquela região. Para Saulo, isso era terrível.
Isso não podia acontecer, não podia ter outra religião. E para Paulo, aquilo era um engano. Acreditar em Jesus como sendo Deus, muito bem. E Saulo foi a sua viagem. E quando Saulo já estava a caminho de Damasco, veio uma luz muito forte na direção de Saulo. E então ele achou aquilo assim muito estranho para o horário, porque ainda era dia, e veio aquela luz forte e ele ficou surpreso. Naquele momento, Saulo se curvou, ele agachou, se ajoelhou no chão, e aí ele achou muito estranho, e aí ele escutou uma voz dizendo para ele assim: Saulo, Saulo. E aí ele ficou surpreso, e aí a voz dizia assim para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E imagine só, crianças, como que ficou o coração de Saulo. Aquilo, o coração dele devia estar disparado, porque ele não via ninguém. Ele apenas viu uma claridade muito forte e ouvia alguém falar o nome dele. E falar assim: por que você está me perseguindo? E a mesma voz vinda do céu. E aí Saulo observou e disse assim: quem és tu, Senhor? E então aquela voz que estava vindo do céu diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues, Saulo. Uau! Saulo sabia que Jesus tinha morrido, mas ele não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Saulo sabia disso, que Jesus havia morrido, mas ele não acreditava, crianças, na sua ressurreição. E então, ele não sabia o que fazer, ele ficou assim, atordoado, e ele ficou assim, apavorado, e aí ele percebeu que ele não estava enxergando. E aí ele começou a passar a mão nos olhos, a querer enxergar, mas ele viu que ele tinha ficado cego. E então Jesus falou para ele assim: Saulo, você vai entrar na cidade de Damasco e alguém vai falar para você o que é que você deve fazer. E crianças, o que será que aconteceu, hein? Saulo era um homem muito inteligente, era um homem conhecedor da Bíblia, mas ele não aceitava as verdades que estavam lá. E o que ele fazia? Ele foi para Damasco para o quê? Para perseguir os cristãos, para perseguir aqueles que acreditavam que Jesus havia ressuscitado. E então, os companheiros de Saulo o ajudaram e ele ficou naquela cidade 3 dias, sem enxergar nada, crianças. Muito bem. Aí ele ficou sem comer e sem beber. Mas Deus não abandonou Saulo. Deus providenciou e ele mandou um dos discípulos falar com Saulo. Vamos ver lá no nosso texto, lá em Atos, no capítulo 9, agora no versículo 10. E nós vamos descobrir o que é que eles conversaram, que o discípulo conversou com Saulo. Diz assim: ora, em Damasco, um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. E então, o que ele disse? Deus disse para Ananias assim, Ananias, versículo 11: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado Tarso, pois ele está orando. Olha só o que Deus já havia providenciado para Saulo. O discípulo falou para Ananias assim: Ananias, você vai encontrar com Saulo e ele está orando e ele está esperando você lá. Ananias então foi, preocupado, porque ele já havia ouvido falar de Saulo. Ananias sabia que Saulo era um perseguidor dos cristãos. Mas Ananias foi em obediência ao que Deus havia falado. Imaginem como ele deve ter ficado confuso.
pois ele deveria procurar um perseguidor e tratá-lo como irmão em Cristo. Ananias falou, mas não é possível. Saulo é um perseguidor e o Senhor me manda ir lá, porque ele vai estar orando e me esperando. Vamos ver o versículo 15 do nosso texto de Atos 9. Diz assim, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha que tarefa difícil que foi para Ananias. E então, Ananias foi ao encontro de Saulo, que estava na rua direita, conforme o endereço que Deus havia dado para o próprio Ananias. E então o Senhor ordenou, Ananias, você vai colocar as mãos sobre Saulo. E aí você vai dizer, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus Cristo. E aí, crianças, quando Ananias orou por Saulo, dos olhos de Saulo caiu como escamas. Você conhece escama de peixe? Tem peixe que tem umas escamas grandes. O peixe com escama, quando o peixe é grande, ele tem umas escamas grandes. Então, quando Ananias orou por Saulo, como se caísse escamas dos olhos dele. Por isso que ele não estava enxergando. Lembra que no momento que ele teve aquele clarão, o que aconteceu? Ele viu aquele clarão, o Senhor falou com ele, e aí depois ele ficou sem o quê? Sem enxergar. Foi isso que a história nos contou. E a partir desse momento, crianças, tudo mudou na vida de Saulo. Saulo era um homem importante? Saulo era um homem inteligente? Saulo era um homem que estudava? Sim, mas o principal Saulo não tinha, que era o quê? Jesus como seu único e suficiente Salvador. E às vezes as pessoas olhavam e falavam assim, e as pessoas podiam pensar, impossível Saulo ter Jesus, um homem que mata os cristãos, um homem maldoso, porque Saulo ele matava os cristãos. E nós não podemos, crianças, olhar para as pessoas e dizer assim, isso aí não tem jeito não, isso aí é muito difícil. Para Deus não há nada impossível. Deus alcançou o coração de Saulo e ele tem o poder para alcançar qualquer coração. Então, crianças, diante de qualquer situação que for, nós não podemos desconfiar daquilo que Deus pode fazer por nós. E então, Saulo continuou naquela cidade, e as pessoas ficavam muito surpresas e diziam, não é esse homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? E tem mais, os perseguidores dos cristãos também ficaram confusos com a mudança. E aí sabe o que eles resolveram? Falou, nossa, nós vamos acabar com Saulo, nós vamos matar a Saulo também. Isso mesmo, e eles queriam matar. Mas os novos amigos que Saulo havia adquirido com a sua conversão, o que é que eles fizeram? Eles ajudaram a Paulo a fugir. Saulo, ele não podia sair da cidade como uma pessoa normal, porque se ele saísse, ele ia ser notado, né? Aí as pessoas iam querer matar ele. E então, o que eles fizeram? Eles pegaram Saulo, colocaram Saulo dentro de um cesto, e aí, durante a madrugada, eles então desceram Saulo por aquele cesto, e Saulo então foi-se embora. Por quê? Porque se Saulo continuasse ali, aquelas pessoas iriam matar Saulo. Muito bem, criança, nas próximas lições, nós vamos conhecer quem foi Saulo, qual foi a importância que ele teve no crescimento da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E você não pode perder, hein?
as próximas lições nós vamos mostrar quem foi Saulo. E que Deus nos abençoe e que Ele coloque no nosso coração fé, confiança de saber que Deus é o Deus que pode mudar qualquer situação. Vamos orar para nós terminarmos esse momento? Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Deus, por essa história maravilhosa. Obrigada, Deus, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Não existe nada que seja difícil, que seja impossível para o Senhor. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Crianças, que Deus nos abençoe. Fiquem na paz. Tchau.